A Amazônia está sempre no foco das atenções das grandes potências, graças à riqueza de sua biodiversidade e reservas de água doce. Em alguns países, livros escolares e vídeos difundidos pela internet tratam a Amazônia como uma área internacional que deve ser gerida por um pool de países. É sobre isso que voltamos a conversar com Marina. Agora, você vem dessa região da Amazônia, conhece bem a Amazônia, enfim, viveu no Acre, né, Marina? Você acha que a Amazônia é cobiça internacional? O meu maior medo em relação à Amazônia não é da cobiça internacional, é da nossa própria cobiça. É a nossa própria cobiça que já chegou a, em 95, desmatar 29 mil quilômetros quadrados da Amazônia. Foi a nossa própria cobiça que desmatou em 2004, ainda na minha gestão, 27 mil quilômetros quadrados da Amazônia. Agora, foi também a nossa própria capacidade de reagir, não é, à ideia de gastar os recursos ou de destruir os recursos de milhares de anos pelo lucro de apenas algumas décadas, que nos fez sair de 27 mil quilômetros quadrados para 6 mil quilômetros quadrados o ano passado. Ou seja, a gente não pode ver o Brasil como o país que vai fazer eternamente a competição pelo caminho de baixo. O que é a competição pelo caminho de baixo? É essa. Mão de obra desqualificada, desrespeito à legislação trabalhista, desrespeito e ojeriza à legislação ambiental, ausência de tecnologia e de incentivos para aumentarmos a produção por ganho de produtividade, mão de obra qualificada, incentivos, agregação de valor. Isso é a competição pelo caminho de cima. O Brasil tem que se preparar para isso. Isso é a visão estratégica que nos faz, digamos assim, ter um futuro que seja promissor. Não tem cabimento, com toda a tecnologia que existe dentro da Embrapa, nós produzirmos uma cabeça de gado por hectare. Não tem cabimento 400 hectares para gerar um emprego, quando as tecnologias da Embrapa permitem que a cada 80 hectares você consiga gerar um emprego. Ouvindo você falar, o teu discurso é de estadista, claro, é um discurso de grande porte. No entanto, a política no dia a dia é feita de outras coisas, né, Marina? Quando você está lá naquelas cadeiras, lá, ou seja, no Senado, cadeira executiva, você foi também ministra, claro, as coisas são bem diferentes, né? Como é que você trata a política nesse sentido? Eu trato sabendo que os acúmulos são progressivos, mas que precisamos ter acúmulos. Eu considero sempre como uma corrida de 4x4. O presidente Fernando Henrique chama isso de consenso. Ele diz que o consenso que ele herdou e ajudou a construir levou à estabilidade econômica. Eu diria que o consenso que o presidente Lula, simbolicamente, herdou e ajudou a construir nos levou a uma boa política social. Você vê aquele período de 16 anos na história como o mesmo período, mais ou menos? Eu vejo como desdobramento de um mesmo período. E não vejo isso como obra de um partido ou de uma pessoa. Eu vejo isso como uma obra nossa, nos erros e nos acertos. Obviamente que quem está no comando, certo, tem mais responsabilidades, né, em relação ao que foi feito. Mas eu vejo isso como um processo. Agora, qual é o consenso, ou o acúmulo, como eu prefiro dizer, né, que nós estamos fazendo para essa mudança nessa direção que eu estou falando? Na campanha eu dizia que nós podemos perder essas conquistas pelo atraso na política. Talvez o consenso que a gente precise agora, né, se voltar para ele, é para requalificar a política, ressignificar a política. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo isso como algo que vai acontecer num passe de mágica, né, com uma sociedade de pessoas perfeitas. Não, é uma construção. Mas esses acúmulos precisam estar e fazer parte da nossa agenda. Essa agenda não pode se perder, né, em nome do dia a dia. Existe um dia a dia que tem que ser operado. Né? Quando eu estava no Ministério, a gente tinha o dia a dia, né, da pressão ali das hidrelétricas, das unidades de conservação, pressão de todos os lados, diga-se de passagem. Mas ter feito um plano de combate ao desmatamento que reduziu 2 bilhões de toneladas de CO2 foi o que nos fez ir para Copenhague
e ser o primeiro país em desenvolvimento a assumir uma meta de redução de CO2 até 2020, né, de emissões projetadas de 36,1%, constrangendo os Estados Unidos, constrangendo a China, constrangendo a Índia e a própria União Europeia, que por terem mais, poderiam fazer mais. Né? Isso é não nos deixarmos sequestrar pelo dia a dia. Sequestro só do carbono. Tem um lugar para o cotidiano e um lugar para o estratégico. Eu dizia na campanha que eu não queria ganhar perdendo. Eu só queria ganhar se fosse ganhando. E ganhar ganhando é quando você tem o consenso mínimo, pelo menos razoável, para implementar a nova agenda que você está se dispondo. Né? Senão você vai ganhar perdendo. Por isso que, obviamente, ainda que tenha sido uma votação fantástica, maravilhosa, eu considero que ganhei perdendo, porque o Brasil teve segundo turno, porque as pessoas, não é, vieram para a cena política. Olha só o que a gente estava fazendo no Brasil. Né? O partido oficial de situação e o oficial de oposição decidiram que ia ser um plebiscito. Decidiram que ia ser um embate entre o presidente Lula e o presidente Fernando Henrique. Até um desrespeito com a Dilma e o Serra. Eles eram mero coadjuvantes. E disseram que o eleitor ia ser apenas um espectador da política. O que aconteceu no Brasil? O que aconteceu no Brasil, o mesmo que está acontecendo no mundo. A demanda por participação e inclusão política fez com que as pessoas disseram: não vai ser plebiscito, vai ser um processo político. Não vai ser um embate, vai ser um debate sobre o Brasil que nós queremos. E não existe essa coisa de apenas um turno. Vai ter segundo turno. E o eleitor se colocou na cena. Por isso que no segundo turno, quando veio a pressão para apoiar um ou outro, né? E não era a pressão dos dois, obviamente, era a pressão das circunstâncias legítimas. Você tem 20 milhões de votos, o que é que você vai fazer agora? Né? E eu, Guilherme, e as pessoas ali, Sirquis, Gabeira e todos que agiram naquele momento, nós chegamos à conclusão, e eu insisti muito nessa tese, de que nós não tínhamos que dizer para as pessoas: vote nesse ou naquele. Vamos apresentar uma plataforma. E eles se comprometem com essa plataforma e eles convencem os nossos eleitores a votarem neles. E o maravilhoso é que a presidente Dilma se comprometeu de que não iria sancionar o Código Florestal se aumentar desmatamento e perdoar desmatadores. E ela disse isso no segundo turno. Agora ela está respaldada para trabalhar no Senado a mudança do projeto do Aldo. E se continuar perdoando desmatadores e aumentando o desmatamento, ela estará respaldada e nós devemos respaldá-la para poder vetar. O bom é que tenhamos uma boa lei para ela sancionar. Marina, como é que você está vendo esses 6 meses da presidente Dilma? Acho que com algumas dificuldades bem fortes, bem difíceis, né? Poderia dizer que tivemos algumas coisas interessantes, reposicionar o Brasil na política externa, daquela proximidade inaceitável com a Ahmadinejad e voltar a fazer com que o Brasil assuma a sua tradição de defesa dos direitos humanos, da democracia, não é? Que criou um desconforto, no mínimo, insuportável para nós, aqueles movimentos, não é, que foram tomados no governo anterior. Dar continuidade às políticas sociais, sinalizando para aquilo que eu chamo de programa social de terceira geração, né, com um programa social customizado, em que você promove a inclusão produtiva das pessoas em lugar da dependência do benefício do Estado e eliminar as condições degradantes de vida, enfim, até o final do governo, isso é uma coisa boa. Por outro lado, não é, há um preço que está sendo pago pelas alianças que foram feitas. Não é? E esse preço é muito alto para a própria presidente, é alto para a nossa democracia e alto para a política e para o sistema político, que é o que está acontecendo agora, né, no episódio aí que é a síntese de tudo isso do Ministério dos Transportes. Né? Então, a gente não pode ter um olhar para isso como se fosse um problema da Dilma. Isso foi um problema com o Fernando Henrique, isso foi um problema com o presidente Lula, isso foi um problema está sendo um problema com a presidente Dilma.
E se é um problema a corrupção, que se arrasta há décadas, não é? Esse sequestro das instituições públicas, do interesse público para as finalidades privadas de quem quer que seja, se é um problema que se arrasta há décadas, não pode ser visto como um problema só do presidente. Passa a ser um problema meu, passa a ser um problema seu, certo? E se não há competência para que esse Brasil que está dentro resolva, que o Brasil de fora ajude a resolver. Você pode encapsular, né, num cisto benigno, não é? Essa coisa que se cristalizou no Brasil. Né? Você teve compra de votos no governo do presidente Lula, do presidente Fernando Henrique, você teve um problema no episódio da reeleição, você teve problema com o mensalão, você está tendo agora esses problemas, né? E nós temos que olhar para eles, não é? Sem a visão sacralizadora de nós mesmos, como se, não é? Eles são os que devem ser demonizados. E eu estou sacralizada porque estou de fora. Eu sou responsável pela transformação que eu quero ver no Brasil. Né? E é por isso que, na campanha, quando surgiam as denúncias, eu dizia que investigue o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Federal de Controle e que sejam punidos. Eu não vou fazer disso uma bandeira. A ética não pode ser uma bandeira de promoção. A ética deve ser algo que faz parte da vida, certo? O problema é que, na ausência dela, como parte da vida, não é? Tê-la pode virar motivo de destaque. Não deve ser motivo de destaque. Deve ser o que é normal, a normalidade. Agora, Marina, você... todo mundo gosta de você. Você tem uma trajetória muito bonita. Oh, não, nem tanto. É mesmo? A maioria, vai. Uma trajetória muito bonita, você tem posições, você sempre foi uma pessoa honesta, você passa as suas ideias com muita força. Enfim, a tua história é uma história... Vai virar até filme agora, né? A Sandra Werneck está com essa incumbência. E é uma história realmente de superação maravilhosa. Então a gente fica preocupado com você. Como é que você vai fazer agora? Você vai fazer um novo partido? Como é que você vai participar diretamente da política? As pessoas têm perguntado isso, né? Eu saí do PV e as circunstâncias em que saí foi exatamente para continuar nesse caminho de uma ação que seja coerente, né? Porque quando eu entrei no PV, havia 3 compromissos: de ter a candidatura própria, e de ter uma revisão programática e a reestruturação do partido para que ele pudesse fazer jus a essa discussão, a esse debate que nós estamos fazendo aqui agora. Inclusive ampliando o envolvimento da própria sociedade. Eu acho que conseguimos um avanço muito grande na candidatura própria, na questão da revisão programática, as diretrizes que foram feitas com a ajuda de pessoas que nem são do PV, como Maria Alice Setúbal, Eduardo Janete, Paulo Sandrone, Ricardo Paz de Barros, uma gama, Luiz Eduardo Soares, uma gama de pessoas que não são do PV e que contribuíram. André Urani. O André Urani, meu amigo, que estou torcendo aí por ele. Então, a gente conseguiu uma boa plataforma que agora pode ser transformada, né, no programa do partido, numa linguagem atualizada para um programa. Eu acho que não foi possível, pelo menos para os que estão nos espaços de poder da burocracia partidária, compreender a necessidade de também nós, porque eu era parte, fazermos jus ao legado que suscitamos, sem querer nos apropriarmos inteiramente dele. Né? E como isso não foi possível, né, um grupo de pessoas, uns saíram, outros se licenciaram, como é o caso do Sirquis, outros estão ficando criticamente, como é o caso do Gabeira, né, mas todos no mesmo movimento de repensar a política, o sistema político e os avanços que o Brasil precisa numa agenda de desenvolvimento econômico e social. Bem, aí vem a pergunta, e isso vai virar um partido, esse movimento? Tem que virar, né? Senão... mas nós temos que viver a realidade do movimento, sabe? Para evitar essa coisa de partidos se formarem só pensando em eleição. Não se cria um partido para concorrer à eleição. Se cria um partido porque se tem visão de mundo, visão de país, certo? Porque se tem um olhar comprometido com uma realidade a ser transformada, onde o partido é um meio e não um fim.
Aonde o poder é um meio e não um fim. Eu me lembro, Marina, que desculpa te interromper, na Constituição nós lutamos pelos pequenos partidos, né, para dar voz às pessoas que... Mas, no fundo, hoje no Brasil tem quase 40 partidos, a maioria de aluguel, partidos que não representam nada. Precisa ter uma reforma partidária também no país, né? Política nesse sentido. Né? Eu acho que a reforma política, ela deve, enfim, as transformações políticas, elas precisam transformar os partidos. Eu, quando entrei no Congresso em 95, eu percebi uma coisa quando eu fui na Itália, em 96, né? Que a audiência dos partidos políticos já não era a mesma de 10 anos atrás, né, em relação a 95. Por quê? Porque a sociedade, ela começa, ela mesma a repercutir e buscar audiência para os seus feitos. E os partidos foram se isolando em si mesmos. E eu defendia, poxa, por que a gente não pensa criar um sistema de candidaturas avulsas, como existe em outros países, inclusive na Itália, para que a gente possa trazer para o espaço da política pessoas que não têm paciência de ir para um partido, enfim, porque eles se transformaram em um lugar, enfim, cristalizado, de ideias e procedimentos cristalizados. Né? Mas, com certeza, essa transformação precisa acontecer. Não só para os pequenos, nos termos em que você falou, mas principalmente para os grandes, né? Que se tornaram máquinas de ganhar o poder pelo poder, ou de se conformar em ser a escória de algum poder e ficar com o seu pequeno poder. Deixa eu te fazer umas perguntinhas indiscretas, você responde se você quiser. Você votou no Serra ou na Dilma? O voto não é meu, é do eleitor, e cada eleitor deve votar em quem ele acredita que irá cumprir melhor as propostas que nós apresentamos.